Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro, da segunda semana do Tempo Comum. E a Igreja nos dá como primeira leitura, para refletirmos nesta manhã, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 16 ao 23. A última vez que nos encontramos, Samuel unge a Saul como rei. E Saul, depois de começando a ser rei, tem uma missão que Deus lhe incumbe: destruir, exterminar os amalecitas que lutaram contra Israel, fizeram guerra quando eles saíram do Egito, estavam no deserto caminhando. E o Senhor jurou que iria exterminar Amaleque. Só que Saul, o que fez? Não obedeceu ao Senhor. Obedeceu em parte, porque ele tinha que exterminar tudo, não pegar nada de despojo, nada, botar anátema. Anátema significa uma palavra que aquilo, de alguma maneira, é consagrado, se podemos dizer assim, ao extermínio. Ou seja, aquilo está voltado, aquilo tem que ser destruído. E Saul não faz, recolhe despojos, com a desculpa de que pegou o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor em Gilgal. E aqui Samuel lhe diz: mas não foi isso que Deus te pediu. E esse é o segredo da leitura hoje. O Senhor quer holocaustos ou sacrifício, ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, e a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. Essa é a nossa dificuldade, meus irmãos, eu e vocês. Não é tanto sacrifício, jejuns, esmolas. Não. Deus não. O que Ele quer é um coração reto, que quer viver em Deus, fazer a vontade de Deus, acreditar que viver, obedecer ao Senhor é o melhor. O que significa? O mundo hoje fala para a gente viver de outro jeito. Que o casamento não é indissolúvel, que eu posso me divorciar, enquanto a igreja defende a indissolubilidade do matrimônio, que se pode viver a sexualidade de qualquer jeito, enfim. E o cristão, aquele que quer viver retamente em Deus, é chamado a viver de outra forma. Claro, isso é muito difícil, mas o cristão vê que obedecendo a Deus, ele é o beneficiado, e é muito mais que sacrifícios, holocaustos, oferendas. O Senhor tem um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isto custe um pouquinho de sacrifício. Saul, como o povo se rebelou quando destruíram os amalecitas, estavam com fome, enfim, que reclamaram. Por que não podiam pegar despojos, que era o normal que acontecia nas guerras daquela época? E Saul deveria ter sido firme com o povo, a favor de Deus, contra a reclamação do povo. Mas quis agradar o povo e a Deus ao mesmo tempo. Como a gente diz, não? Acender uma vela para Deus, uma para o diabo. Quis dar um jeitinho. Não, Deus quer retidão de coração. Ainda que custasse um pouquinho para Saul. Ser firme. Ainda que custe para nós viver na vontade de Deus, ser obedientes à vontade de Deus na nossa vida, é isso que Deus quer, um coração dócil à sua palavra. Que difícil é viver assim. Precisamos mesmo da ajuda de Deus, mas mais do que isto, precisamos confiar de que esta palavra, esta obediência à palavra de Deus, também vai ser um benefício para nós. Nos dará paz, nos dará tanta coisa que precisamos. Por isto, olha o que diz Samuel a Saul, desta atitude dele de não ser fiel, não obedecer à palavra de Deus e querer dar uma meia cagradada em Deus, como se ele fosse alguém que pudesse ser tapeado.
né? Como se Deus precisasse das oferendas e dissesse, tudo bem, você não fez o que eu mandei, mas já que você veio aqui trazer estas... Não. O que o Senhor quer é retidão do coração. E por isso diz, olha, a rebelião é um verdadeiro pecado de magia. Olha que coisa. Um crime de idolatria, a rebelião, não a obediência. Porque eu vou defender os meus ídolos, a minha vontade, né? O meu eu, que as coisas sejam como eu quero. Uma obstinação. E olha que coisa. Por isso eu espero que o Senhor nos ajude a ser obediente aos mandamentos, a viver a palavra. Eu sei que é difícil, sei que isso implica combates, renúncias, tantas coisas. Não é fácil entrar na vontade de Deus, viver do projeto de Deus. Mas isto é que agrada a Deus, um coração reto, disposto de fato a fazer o que Deus quer. Porém, que coisa, às vezes a gente pode também interpretar o que Deus quer e os mandamentos de uma maneira muito jurídica, muito estrita, porque é disso que se trata o Evangelho hoje. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. E foram até Jesus e perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Às vezes, a gente pode pegar coisas, né, dos mandamentos, da lei, não, e interpretá-las de uma maneira... Os mandamentos, dirá São Paulo, são como um guia, um pedagogo para me levar a Cristo. Tenho que sair da lei para a graça. Tenho que ter um espírito em mim, como é que eu vou te dizer? Uma moção do espírito, um coração que quer agradar a Deus e quer viver em Deus, muito mais do que viver de prescrições legais, como se as prescrições legais agradassem a Deus. Os mandamentos são como um guia para que eu não peque, não saia da vontade de Deus, caminhe dentro do projeto de Deus, mas o que Deus quer é um coração, não sei como dizer, é uma coisa de ter uma relação com Deus, de confiança, de intimidade, de amor, né? Do homem abandonar-se em Deus. Mas é uma coisa existencial. Implica o ser do homem, a pessoa toda. Não apenas eu cumpro algumas coisas legais, prescrições com Deus, cumpri o meu dever com Deus, mas eu na minha vida de verdade, minha vida, eu vivo como eu quero. Nas minhas vontades, das minhas idolatrias, das minhas paixões. Sim, cumpri direitinho o preceito de vir na missa todo domingo. Que bom. Mas participar da Eucaristia deveria me dar uma comunhão com Deus, um desejo de viver em Deus, de estar em Deus, não apenas cumprir um rito. Sim, pagar o dízimo, fazer esmola, ou como aqui no caso dos fariseus, jejuar. Jesus não é contra o jejum. Mas o jejum, para que serve? Para matar em mim as paixões, aquilo que me impede de viver em Deus, da vontade de Deus, de ser obediente a Deus, fazer a vontade de Deus, estar a serviço de Deus. O jejum é uma ajuda. Por isso Jesus aqui dá uma resposta que parece estranha. Jesus disse, olha, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E aí, então, eles vão jejuar. Lembra que no domingo vimos o Evangelho das bodas de Caná. E a primeira leitura do profeta Isaías dizia que o amor de Deus é como o noivo pela sua noiva. O Senhor quer desposar-nos. São Paulo vai dizer que quando ele fala do matrimônio, ele está falando do matrimônio de Cristo com a igreja de Deus, com o seu povo. Deus quer desposar-nos, quer amar-nos, quer ser o nosso noivo.
E nós a noiva. Significa que quer encher nosso coração de alegria, de sentido, de felicidade. Por isso diz Jesus, olha, quando eu entrar na paixão, no mistério da cruz, serei tirado do meio dos discípulos. Passarei 3 dias no túmulo. Aí então sim eles jejuarão. Porque enquanto o noivo está com eles, eu sou amado, minha igreja é amada. Os discípulos, a igreja. E não podem jejuar, eu estou com eles, eu sou a razão da sua alegria, o motivo do sentido da sua vida. Mas sim, quando eles sentirem a minha ausência, por isso quando a gente peca, nos afastamos de Deus. Experimentamos uma ausência de Deus, porque os meus pecados me afastaram de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. E por isto, o cristão jejua para que as paixões, desejos, vontades não o afastem do amado, do noivo. Mas o sentido não é o jejum que vai me dar, não sei como dizer, a comunhão com Deus. Sim, é uma ajuda. Mas o que Deus quer é o teu coração e o meu. Ele quer a cada um de nós, não quer sacrifícios, holocaustos, jejuns, cumprimento estrito da lei. Ele quer a você, ele quer a mim. Quer a cada um de nós, quer o nosso amor, quer o nosso coração. E eu espero que de verdade consigamos entregar o nosso coração a Deus, porque Ele nos ama. E Ele quer que este amor esteja em nós para que nós amemos o Senhor e descansemos da sua vontade, sejamos obedientes à vontade de Deus, não murmuremos, não reclamemos daquilo que Deus permite na nossa vida, entrar nos acontecimentos, na história, sem murmurar, sem reclamar, acreditando de verdade que Deus nos ama. Eu espero que essa palavra hoje nos ajude a buscar uma intimidade com o Senhor, porque o Senhor quer o coração. Claro que cumprir os mandamentos é necessário, mas estes mandamentos estão como uma ajuda para que eu de verdade não deixe que as minhas paixões, a minha idolatria do meu eu, me afaste de Deus. Mas quero ser todo de Deus, me doar todo a Deus, é isto que Deus quer. Nos quer doar-me, eu entregar-me a Ele. Ele não precisa de nada do que temos, mas quer a cada um de nós, porque nos ama. E eu espero que nós também o amemos da mesma maneira como Ele tem nos amado. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a ter este coração reto, sincero, para obedecer a tua palavra, para fazer a tua vontade, para poder viver de ti e não fazer coisas para ti, mas de verdade poder ser o amado, tu o amado da nossa alma e nós a amada que tu tens desposado no teu Filho na cruz. Que tu de verdade nos ajude a entrar neste mistério de amor. Isto te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.